Bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais segunda-feira, né? Mais um episódio aí extraordinário, né? Fora do padrão aí. Bom dia, Verônica, bem-vindos, um dia maravilhoso, um dia abençoado para vocês. Bem, hoje excepcionalmente às segundas-feiras, que é o dia que a doutora Elisa fica agendando aí a programação da semana. Nós vamos ter episódio hoje ao vivo, nossa live, nossa carona extraordinária. Bem-vinda, Fátima, porque a semana é mais curta para a doutora Elisa. Ela vai para um curso aí maravilhoso, vai se aprofundar aí nas técnicas de relaxamento, de meditação, de autoconhecimento, e ela vai falar um pouco mais para vocês. Mas bem, afinal, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito importante, um tema muito polêmico, sobre uma doença muito grave, que é o câncer, cada vez mais próximo da nossa realidade, das nossas famílias, das pessoas que nós amamos. Quem não conhece, quem não ouviu falar de alguém muito próximo que já passou por essa doença terrível ou que infelizmente até faleceu do temível câncer. Pois bem, hoje a doutora Elisa vai falar para vocês sobre qual é o tipo de alimentação que vai favorecer você ultrapassar essa barreira, você vencer essa doença chamada câncer, seja lá qual for o tipo de câncer. Existe um padrão alimentar que, se você realmente seguir, você vai conseguir se ajudar o seu organismo, a sua natureza a vencer essa doença, ou ajudar alguém que você ama perto de você, um amigo, um familiar, a passar por essa doença e realmente se recuperar e alcançar o que todos nós queremos, que é a cura. Então fiquem de olho aí, sejam todos muito bem-vindos. Milane, Andréia, Fátima, Margarete, vou passar para Elisa, eu sigo dirigindo, você segue de carona. Um beijão, aproveite que o tema tá muito bacana. Bom dia. Olha, eu tô vendo que tem muita gente já na audiência. Vocês sabem junto. E hoje, o tema de hoje é: que tipo de alimentação nós devemos ter quando a gente tem um diagnóstico dessa doença tão terrível que é o câncer. Eu não sei se vocês já viram um documentário na Netflix chamado Heal, H-E-A-L, de cicatrizar, de curar. E esse documentário é muito maravilhoso, muita gente comentou nas redes sociais sobre esse documentário. Eu já recebi várias indicações de WhatsApp, e é um documentário onde falam bastante da medicina mente e corpo e falam de curas de câncer. Então, e me chamou muito a atenção nesse documentário uma cientista, a doutora Kelly Turner, que é uma pesquisadora, pesquisa há mais de 10 anos a cura do câncer, e ela tem um livro chamado Remissão Radical. E lógico, eu fui atrás desse livro, né? E consegui o livro, tá aqui, ó, Remissão Radical. Quem tem essa doença, quem tem um parente ou quem tem uma pessoa muito querida, ou se vocês quiserem ajudar alguém que tem essa terrível doença, comprem esse livro, procurem esse livro, Remissão Radical. E ela fala aqui sobre 9 pontos em comum das pessoas que se curaram do câncer. Os 9 pontos são: mudar radicalmente a dieta, assumir o controle da própria saúde. Muita gente se acha impotente diante dessa doença, acha que a cura está fora, num aparelho, numa cirurgia, numa quimioterapia. Veja só, eu não estou dizendo que isso daí não faz parte do tratamento. Isso faz parte do tratamento, mas você tem que ter o controle da sua saúde, você tem que ter uma mentalidade de cura. Você tem que saber que o câncer nada mais é de um aviso físico de que você não está tendo um estilo de vida saudável, de que você não está tendo o descanso que precisa, a alimentação que precisa, os pensamentos que precisa. É muito importante que você siga a sua intuição, use ervas e suplementos que melhoram a tua saúde, libere emoções reprimidas
Estimule emoções positivas. Quem faz coach com a gente sabe que a gente tem uma batalha diária para instalar estados positivos, emoções positivas, vocabulário emocional positivo, aceitar o apoio social. Então é importante que você realmente esteja disposto a receber apoio familiar, apoio de amigos, apoio da sociedade, trabalhar a espiritualidade e ter fortes razões para viver. Eu já falei aqui em caronas anteriores que numa pesquisa, num asilo, velhinhos de acima de 80 anos, metade recebeu uma plantinha e a outra metade também recebeu a mesma plantinha. Só que uma metade disse o seguinte, recebeu a instrução de que aquela plantinha precisava deles para sobreviver. Eles tinham total responsabilidade sobre aquela planta. E a outra metade disse que a planta era sua, mas que a equipe do asilo ia cuidar para eles da plantinha. O que acontece? Depois de 6 meses, mais da metade dos velhinhos que não tinham responsabilidade sobre a planta já tinha morrido. E não aconteceu isso. E veja só, gente, é a responsabilidade de cuidar de uma planta. Imagina se você tem projetos, imagina se você tem familiares que dependam de você, imagina só se você realmente atrela à sua vida fortes razões para viver. Por que tanto aposentado adoece? Porque diz assim, eu já cumpri com a minha missão. Quantas pessoas a gente escuta falando disso, né? Eu já cumpri com a minha missão, eu já fiz o que eu tinha para fazer, tô de boa na lagoa. Essa pessoa vai adoecer. Essa pessoa não tem fortes motivos para continuar vivendo. Então, assim, para você ver que esses 9 pontos que eu falei são 9 pontos em comuns em sobreviventes de câncer. Gente, remissão radical, o nome do título, significa que são pessoas que foram curadas de câncer. Dentro desse livro, ainda não terminei de ler, mas tem vários exemplos, vários casos relatados de pessoas que estavam assim sem esperança, que pela medicina tradicional estavam tendo recidivas de cânceres, e que quando mudaram o padrão de comportamento, mudaram a atitude diante da doença, conseguiram remissão. Então isso daí é seríssimo, é gravíssimo. Lógico que, por exemplo, nós médicos, nós não somos educados para isso. Não é todo médico que estuda autocura, não é todo médico que acredita na autocura, mas eu e o Ricardo, a gente já vem há algum tempo estudando essas coisas e realmente são relatos de cair o queixo. Veja só, eu não estou dizendo que quimioterapia, cirurgia, tratamentos de radioterapia não tem o seu papel. Tudo isso tem estudos, mas o que acontece? Nós não podemos ter uma atitude passiva diante disso, esperar ser curado. O paciente não deveria ter nem esse nome, paciente. Ele não deve ser paciente diante dos diagnósticos, dos fatos. Ele não, na verdade, ele não tem que aceitar o diagnóstico como fatal. Manter a esperança e a confiança na regeneração do corpo é fundamental para você escapar de qualquer doença, seja ela câncer ou não. E aqui, o que nós vamos falar na carona de hoje? Nós vamos falar sobre a dieta. Como que você pode mudar radicalmente a sua dieta diante de uma doença grave, como um câncer. Olha, eu tô vendo que tá subindo os coraçõezinhos. Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aí. Tô vendo que tem gente muito querida, Salma, Ricardo, a minha comadre, Yael, Caravelas acabou de entrar, a Ednelza. Saibam que eu fico muito feliz com a participação de vocês. Então, o que nós podemos falar da dieta? Olha, Hipócrates, o pai da medicina, falava o seguinte, que seus alimentos
sejam seus medicamentos e seus medicamentos sejam seus alimentos. Todo médico conhece essa frase. Essa frase é muito conhecida dentro da medicina e até mesmo fora da medicina. E Hipócrates ia ficar de queixo caído de saber que nós médicos não chegamos a ter nem sequer uma semana de aula de nutrição na faculdade. Então imagina só como que nós, que somos seguidores de Hipócrates, fazemos o juramento de Hipócrates na nossa formatura. Hipócrates falava que os nossos medicamentos são os alimentos são os medicamentos, e os médicos não acreditam no poder de tratamento dos alimentos. Simples assim. E a gente não acredita porque não é porque a gente não acredita, é porque a gente não sabe. A gente não estuda alimento na faculdade. A gente estuda doença, a gente estuda remédio, a gente estuda cirurgia, a gente estuda quimioterapia, rádio, a gente estuda epidemiologia, e é isso que a gente estuda. E alimento como medicamento a gente não estuda, e por isso a gente não acredita. Olha, a Yael, minha comadre querida, ela já quer muito esse livro, já tá adorando o tema. Então, a Aldair tá nos dando um bom dia maravilhoso. Então, gente, é importante que realmente a gente amplie a nossa mente para tratar de uma forma mais holística as doenças. Imagina só você... Nesse próprio documentário mostra uma paciente em estádio 4 de câncer de intestino, que ela tinha vários ciclos de quimioterapia para fazer, mas ela seguiu os passos da remissão radical, e no primeiro ciclo de quimioterapia ela foi dada como curada. E é muito impressionante ver a reação do médico. O médico achou que foi errado o diagnóstico. Ou seja, nós médicos, nós não acreditamos na cura. E isso é muito ruim para o paciente, é muito ruim para a medicina. Então, assim, se você quer uma dieta que vai te favorecer nessa doença, o que a dieta tem que conter? Olha, ela tem que reduzir ou eliminar completamente o açúcar, a carne vermelha, os laticínios e os alimentos refinados, processados e ultraprocessados. Então, a gente tem que comer a comida viva, in natura, ok? Nós temos que ingerir muito mais frutas e vegetais. Nós devemos consumir alimentos orgânicos e beber água filtrada. Então, veja só, muito importante para quem está doente de câncer. Por que nós temos que eliminar ou reduzir ao máximo possível o açúcar da alimentação em pacientes que têm câncer? Já está comprovado, tá? Cientificamente comprovado que as células cancerígenas consomem mais açúcar do que as células normais, do que as células sadias. Elas consomem em torno de 10 a 15 vezes mais açúcar, mais glicose do que as células normais. São células defeituosas, precisam de muito mais energia para sobreviver e para proliferar do que as células normais. Tanto isso é verdade que um exame de rastreamento de câncer, chamado PET scan, é um exame onde você toma um copo de glicose e vai passar por um scanner. O teu corpo passa por um scanner e você vê a glicose sendo consumida em determinados pontos, que são as células cancerígenas. Então, veja só, as células cancerígenas, elas têm as seguintes características. A seguinte característica: consome muito mais açúcar e tem um metabolismo anaeróbio. O que significa isso? Elas funcionam na falta de oxigênio. Olha só, vejam só, lembra que lá a gente sempre diz que as doenças degenerativas, elas ocorrem em maior acidez, ou seja, um meio com muita glicose é um meio ácido, e na falta de oxigênio. Então isso são componentes para a proliferação de doença, principalmente câncer. O que eu quero dizer para vocês?
que as células cancerígenas, elas têm um defeito na respiração delas. Tem uma organelazinha chamada mitocôndria, que é responsável pela energia. E as células cancerígenas, elas têm um defeito nisso. Então, para você matar a célula cancerígena, você deve restringir a glicose. Então, se você, diante de um diagnóstico de câncer, começa a fazer redução de glicose, você para de comer os refinados, para de comer doce, biscoito, bolos, alimentos ultraprocessados, e você começa a comer frutas e verduras, você começa a matar essas células cancerígenas de fome. Teve um médico chamado Dr. Otto Warburg, em 1920, gente, olha quanto tempo atrás, quase 100 anos atrás, ele recebeu o prêmio Nobel, porque ele fez essa descoberta, que as células cancerígenas consomem mais glicose e elas se proliferam na falta de oxigênio. Ele descobriu isso há 100 anos atrás, gente, e parece assim, por isso que às vezes a gente fica pensando, não é possível que ainda não tenha cura para essa doença. E a gente acaba vendo que numa mudança de padrão comportamental, você consegue estagnar a proliferação do câncer e até evoluir os tumores. O grande problema é que isso não é divulgado, isso não é difundido, isso nem sequer é acreditado pelos médicos. Então é muito complicada essa situação. E vejam quantas pessoas poderiam estar melhorando a sua saúde, reduzindo açúcar, reduzindo alimentos ultraprocessados e estão sofrendo com essa doença. Olha só, gente, apesar de todos os indícios de que as células cancerígenas se alimentam mais de açúcar e proliferam na falta de oxigênio, isso daí não é difundido justamente porque não tem interesse nem da indústria farmacêutica e nem da indústria alimentícia. Outra coisa que deve se reduzir na vigência de um câncer é a carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha é extremamente inflamatória. Então, assim, muitas pessoas acham que a carne vermelha é fundamental para B12, que a carne vermelha é a única fonte de proteína, mas diante de uma doença dessa, você pode ter suplemento de ferro através de grãos, através de folhas verdes, através de outras carnes menos inflamatórias. Vejam só, eu não estou dizendo que carne vermelha você deve abolir, mas que seja 10% da tua alimentação. E se você está atravessando por um período de câncer, se você está acometido por essa doença, realmente não é uma boa alimentação para você, ok? Vejam só, eu não estou dizendo que a causa do câncer é o açúcar, é a carne vermelha, é o leite, são as doenças processadas. E elas criam condições para que a doença se prolifere. E se você cortar, a doença regride, ok? Outro alimento que deve ser cortado na vigência de câncer são os laticínios. Por quê? Porque nós não somos preparados para tomar leite de vaca, nós somos preparados durante a infância para tomar leite materno, leite humano. E além disso, o leite ele é submetido a diversos processos de industrialização, onde você altera muito a forma das proteínas. E existe uma proteína no leite chamada caseína, que tem pesquisas científicas mostrando proliferação de células cancerígenas em placa de Petri. O que é isso? São as placas de laboratório, aquelas placas que tem em laboratório. As culturas de células cancerígenas aumentam quando estão em contato com a proteína do leite chamada caseína. Além do leite e dos derivados conterem caseína,
eles contêm um monte de substâncias químicas para aumentar a validade do produto, para melhorar o sabor, para aumentar a conservação, e tudo isso é danoso ao organismo. Além de fazer proliferar células cancerígenas, eles aumentam ainda os níveis de alergia, de intolerância, de indigestão, de uma série de fatores, ok? Então, cortar açúcar, carne vermelha, leite e derivados, aumentar frutas e verduras, isso é óbvio, porque além das frutas e verduras melhorarem a digestão, fornecerem antioxidantes, minerais, vitaminas, fibras, elas são naturais, elas não têm fator de crescimento, não tem química, não tem substâncias químicas que vão prejudicar a tua saúde. Uma outra coisa muito importante, gente, é aumentar a quantidade de água. Paciente oncológico deve beber água, que é para aumentar os processos depurativos. Aqui nesse livro, eles ainda falam do benefício do jejum. Não o jejum completo, mas que pelo menos uma vez por mês você deve fazer um jejum de proteínas animais, de produtos químicos, ficar um dia todo tomando sopinha de legumes e suco verde. Quem é nosso paciente, quem está no programa de emagrecimento inteligente, né, Ricardo, sabe que a primeira coisa que a gente faz é dar um choque de realidade aí. A gente faz uma depuração, a gente faz uma desintoxicação, pede para o paciente ficar tomando suquinho verde, faz as combinações de sopinhas, porque é importante que o teu corpo, que o teu organismo tenha um momento para desintoxicar, ok? Então, assim, é importante que a gente restabeleça os processos depurativos, seja através de suco verde, seja através de água, do jejum intermitente. Isso vai depender de cada caso, de cada indivíduo, da condição de saúde que a gente recebe aquele indivíduo. Se vocês tiverem dúvidas, gente, mandem no direct, mandem nas nossas redes sociais. É um prazer dividir conhecimento com vocês. Eu sei que esse tema é muito polêmico, mas eu acho que é fundamental o paciente oncológico não se comportar como um paciente. Eu acho que é importante nós termos uma atitude de cura, de fé diante de uma doença tão temível, de uma doença tão terrível que devasta muitas famílias e que cada vez está mais incidente, creio eu, que pelo nosso estilo de vida, por essa vida disfuncional que a gente vive no automático, e é muito importante que a gente tenha consciência de todos esses padrões. Fiquem com Deus, amanhã eu estarei aqui com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo. Olha, o Ricardo aqui vai se despedir. Valeu, turma. Beijo, tchau, tchau. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus.